Esse curso, a intenção dele é discutir o pensamento conservador britânico para além do senso comum. O que significa isso? A gente sabe que em filosofia a expressão senso comum não necessariamente tem um sentido pejorativo, né? A própria filosofia britânica produziu uma reflexão defendendo que a filosofia levasse em conta o senso comum, mas aqui senso comum tem aquele sentido que normalmente os alunos de filosofia aprendem logo no primeiro semestre, que é não pense como senso comum, porque o mundo não é um mar calmo de evidências. Portanto, pensar a tradição conservadora britânica para além do senso comum, como a gente vê no primeiro módulo desse curso, significa pensá-la fora do debate barato que circula bastante nos últimos anos entre nós, que pode ser relacionado, por exemplo, às oposições entre esquerda e direita, pode ser relacionado mais especificamente a toda a discussão ao redor do Bolsonaro e o bolsonarismo. Um dos marcos do primeiro módulo é justamente preparar a discussão e ficar claro que não podemos, por exemplo, considerar Bolsonaro de fato um conservador. Só no sentido banal da expressão, só no sentido barato da expressão, ou só num senso comum empobrecido, que é aquilo que você pode ver pelas redes sociais ou mesmo numa discussão com jornalistas. Não se enganem, muitos jornalistas têm um entendimento do que significa pensamento conservador, não muito distante da maior banalidade de todas, que é achar que é reacionário, que é, sei lá, usando de clichês, é um evangélico reacionário, é um católico conservador, é alguém que é a favor de mulheres voltar ao fogão e coisas assim. Portanto, a abertura do curso, primeiro módulo, ele tem a intenção de fazer um pouco arrumar essa casa, né? Não é ainda uma discussão filosófica enquanto tal, mas sim distanciar a nossa conversa desse debate mais de lacração e de semântica empobrecida que domina as redes sociais e a polarização política, né? Tanto que em uma das aulas do primeiro módulo, nós vamos justamente nos distanciar da polarização política. Depois a gente vai em direção, são 8 módulos, então a gente vai em direção ao debate mais conceitual, com referências bibliográficas, com referências a autores, né? Cada módulo, do segundo ao sétimo, são 8 módulos ao todo, do segundo ao sétimo, nós vamos dedicar basicamente um módulo para cada autor. E é claro que a gente vai fazer um diálogo entre esses autores, nem sempre se trata de um modo geométrico, como se costuma falar em filosofia, dedutivo, mas logo no segundo, e aí sucessivamente em vários módulos, a gente vai discutir, por exemplo, é claro, Edmund Burke. Né? Edmund Burke, que é considerado uma espécie assim, de fundador da tradição conservadora, apesar de ele nunca ter usado de fato a expressão, ele era, na verdade, um deputado, um intelectual, um polemista do Partido Liberal de então, final do século XVIII, na Inglaterra, e dos Whigs, como se chamava, e esse partido representava os interesses da burguesia urbana, grosso modo, enquanto os Tories, os conservadores, como se fala hoje, representavam os interesses da classe aristocrática rural. No final, a história acabou juntando os dois partidos em oposição, de certa forma, ao que se costumou chamar, e se costuma se chamar, Partido Conservador, Partido Trabalhista, por exemplo, chamado Labour, mais de centro-esquerda. Mas, assim, aí, nesse momento, na nossa conversa com o Edmund Burke, a gente vai transitar por alguns dos grandes temas dele, seja a ideia de que a moral se constitui no pelotãozinho, no Little Platoon, a crítica aos calculadores, sofistas e economistas, né? A ideia de que o contrato social, ele não usa exatamente essa expressão, mas que a sociedade é uma comunidade de almas que reúne os mortos, os vivos e os que ainda não nasceram. Esse é um tema que percorre todo o debate, no sentido de que a gente deve
respeitar e levar em conta o conhecimento ancestral, né? Essa ideia do respeito ao conhecimento ancestral vai aparecer, por exemplo, no 7º módulo, quando a gente estiver discutindo John Keats, que é um filósofo em atividade, agora em 2021. Né? Outra chave, outro autor que a gente vai discutir, apesar de não ser um tema que nasce com a discussão conservadora enquanto tal, na verdade vem um pouco antes, quando a gente se refere a David Hume, que nós vamos falar no módulo dedicado ao ceticismo, né, que é uma raiz do pensamento conservador normalmente desconhecida, né, que é justamente o oposto do que se pensa. E o ceticismo nasce na Grécia, né, no século XVI. Você tem um cético importante na França chamado Michel de Montaigne, mas nós vamos nos dedicar principalmente ao David Hume, ao seu conceito de hábito, que vai ser importante, por exemplo, no Michael Oakeshott, né, que a gente vai ter um módulo dedicado a ele. A crítica da crença na relação de causa e efeito, que o David Hume também vai colocar em tela, e a importância de dedicar um módulo ao ceticismo é uma importância estratégica, ou seja, marcar a distância que existe entre a tradição conservadora britânica e, por exemplo, todas as crenças reacionárias, que a gente deve voltar ao passado, todas as crenças de que a religião deve atravessar a política, todas as crenças criptoteocráticas, como a ideia de que, por exemplo, Deus está acima de todos no Brasil ou em qualquer que seja o outro lugar. Ou seja, o ceticismo ele é uma arma muito importante contra qualquer tipo de crendice, superstição, crenças religiosas, apesar de que a tradição conservadora britânica não será abertamente anticlerical, né? Como o iluminismo francês. Não será abertamente anticlerical, apesar de cética, porque todo cético bem formado sabe que a gente não pode, com segurança, afirmar que não existe nenhuma dimensão transcendente, né? Mas a gente pode dizer que a dimensão transcendente não deve fazer parte do governo, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode reconhecer que a dimensão transcendente, enquanto tradição, enquanto conhecimento ancestral, faz parte do conjunto de elementos que compõem a política, compõem a moral, compõem a história, e então a gente deve guardar um certo respeito e entender que grande parte das pessoas assim o crê e que isso faz parte do modo como as sociedades e a história se organizam, né? O que não significa que você deva ser um crente para isso. Simplesmente significa que você entende que, assim como a gente pode duvidar de tudo, a gente também pode duvidar da ideia de que não exista nenhum transcendente, certo? Bom, além do ceticismo, formador da tradição conservadora britânica, nós vamos passar por autores como Russell Kirk, né, século XX, fundamental, historiador das ideias conservadoras. Syl Burke é identificado pelo seu reflexões sobre a Revolução na França, né? O Russell Kirk será identificado entre vários livros, mas traduzido recentemente no Brasil, pelo seu Conservative Mind, ou Mentalidade Conservadora, onde Russell Kirk faz, partindo do Burke, do conceito de prudência no Burke, como grande virtude política, ele vai, então, atravessar um mar de autores, né, até o século XX, né, mas dando muita atenção a autores do século XVIII, do século XIX, vínculos entre a tradição conservadora britânica e movimentos filosóficos como o romantismo, por exemplo, né? Mas o Russell Kirk, ele vai, na abertura do seu Mentalidade Conservadora, ele vai tentar fazer uma espécie assim de síntese do que seria o pensamento conservador, já que normalmente isso não é facilmente uma tarefa fácil. Muita gente, inclusive, recusa ao pensamento conservador qualquer síntese possível, qualquer a priori divisão de mundo e tal.
mas ele vai levantar questões como respeito à heterogeneidade misteriosa da humanidade, respeito às crenças religiosas, né? Ele vai levantar críticas à ideia de leveling, a ideia de igualar a humanidade como um todo, a tentativa de estabelecer engenharias político-sociais no espírito da Revolução Francesa e descendente dela. Então a gente vai dar uma atenção toda especial ao Russell Kirk. Nós vamos falar também de Michael Oakeshott, um dos maiores, se não maior filósofo conservador do século XX, britânico, a sua proximidade com a discussão cética, a sua apresentação, o que ele chama conservative disposition, ou uma certa disposição conservadora. O Michael Oakeshott vai ser importante por mapear a posição conservadora como uma posição antirracionalista, levar em conta ideias como sensibilidade conservadora, disposição conservadora, certo? Atitude conservadora, esclarecendo essa atitude como algo que leva em conta hábitos, costumes, uma grande dose de razão, porém não um racionalismo abstrato, né? Bom, a gente também vai dialogar com outro autor importante, ainda em atividade no século XXI, que é o Thomas Sowell, né? O Thomas Sowell, conhecido bastante no Brasil, Russell Kirk menos traduzido no Brasil, principalmente Michael Oakeshott menos traduzido, o Thomas Sowell tem já uma larga obra traduzida no Brasil, obras como Conflito de Visões, Intelectuais e Sociedade, e o Thomas Sowell nós vamos nos concentrar numa abordagem dele bastante interessante, que é a oposição entre natureza humana restrita e natureza humana irrestrita, sendo que a tradição conservadora é a da tradição da visão de natureza humana como restrita, ou seja, tendo recursos limitados, portanto a gente deve ir com calma, enquanto que a irrestrita seria associada aos pensamentos utópicos, à capacidade do ser humano se reinventar e se recriar, e, portanto, mais associada à vertente da Revolução Francesa. Então, o último autor importante que a gente vai ver é o John Keats, né? E no John Keats nós vamos nos concentrar na sua ideia de tradição conservadora como uma política da imperfeição, né? Da crítica da perfectibilidade, como já aparecia no Russell Kirk também, como aparece no Thomas Sowell, como aparece no Michael Oakeshott, mas no John Keats nós vamos dar uma atenção especial à sua ideia de que o ser humano é um ser condicionado pela contingência, condicionado pela fortuna em vários níveis, certo? Tal como ele desenvolve no seu Human Condition. John Keats até então não tem tradução no Brasil, né? E nesse sentido que uma posição tanto mais prudente e conservadora em política está mais associada tanto a esse condicionamento da condição humana pela redundância proposital, pela contingência, quanto pela ideia de que a gente não deve pôr todas as fichas num controle gigantesco da contingência, porque essa é a ideia que nasce com o iluminismo, com o racionalismo iluminista, já criticado pelo Michael Oakeshott. E por último, nós vamos nos perguntar coisas como: existe partido conservador no Brasil? Quem são candidatos conservadores no Brasil ou não? E afinal de contas, o que conservar hoje? Se você quiser saber mais sobre meu novo curso Conservadorismo para além do blá 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 da polarização, acesse o site